tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio no Fala aí Empreendedora com a nossa ilustríssima convidada e eu vou falar um pouquinho dela para vocês. No episódio de hoje estamos com uma convidada muito especial, a Vivian. Ela tem 27 anos, ela é casada, mãe de 2 filhos, ela é empreendedora aqui em Bauru, isso mesmo. A Vivian está à frente do Amor Geladinho, um negócio que começou há 9 meses, mas a sua experiência já vem de alguns anos aí empreendendo. A ideia surgiu quando ela estava analisando 3 possibilidades de negócio. Olha só que mente empreendedora. Entre elas, o geladinho gourmet, inspirado em uma pessoa que havia conhecido há muitos anos antes. Ela pesquisou, estudou 3 opções e depois de muita oração, sentiu que essa era a direção correta. Mas o Amor Geladinho nasceu de algo ainda maior. O negócio surgiu da vontade de trabalhar em casa e cuidar dos seus filhos. E também tinha um desejo de contribuir com a missão na África, realizado pelo ministério que ela congrega hoje. E também como uma forma de encontrar forças em um processo de luto que viveu ano passado. Hoje, uma porcentagem de toda a renda do Amor Geladinho é destinada a essa causa missionária, transformando cada venda em uma oportunidade de ajudar outras pessoas. Vamos conhecer mais sobre a história da Vivian, uma história de fé, propósito, superação e empreendedorismo. Vamos lá conhecer a história da Vivian? Vivian, seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio do Fala aí Empreendedora. Fique à vontade. Bom, eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês, um pouquinho da minha história, da minha trajetória de empreendedorismo. Vamos lá. Quem era a Vivian antes do empreendedorismo e como surgiu a ideia de começar a vender o geladinho gourmet? Bom, a Vivian, antes do empreendedorismo, era uma menina que tinha muitos projetos, muitos sonhos, mas não tinha coragem de colocar esses planos em ação. Hoje, me vejo como uma mulher, sei o meu valor em Deus e Deus me deu muita coragem para colocar esse projeto em ação. E foi assim, eu tinha 3 ideias de negócio e eu entrei em oração, pedi direção de Deus para que Ele me desse essa oportunidade. E foi quando me surgiu essa ideia do geladinho gourmet, que eu tinha uma inspiração de uma colega, uma conhecida que fazia tempo, que fazia. E eu guardei esse projeto no coração e esperei o tempo certo. E aí eu vi uma oportunidade de começar, de ter a coragem de colocar esse plano em ação. Beleza, vamos lá. Como é para você conciliar a maternidade, casa, casamento e o empreendedorismo? Porque eu também tenho filho, eu sei o quanto é difícil conciliar tudo, inclusive vocês valorizam a gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque a Vivian deixou as crianças na escola, eu também deixei um filho na escola para estar aqui gravando essa história para vocês. Então assim, já se inscreva aí, mande para uma empreendedora. Então Vivian, como que é para você conciliar tudo isso? E tempo de ir para a igreja, de cuidar de você, de dar atenção pro esposo, de cuidar das crianças, porque é uma baita responsabilidade, né? Sim. Olha, eu falo assim que é um desafio diário. Tem que ter muita organização. Eu sou uma pessoa muito metódica, então assim, eu costumo anotar as minhas tarefas que eu preciso fazer. Antes, de começar o meu dia, já faço um planejamento para conseguir dar conta, de todas essas demandas. É importante a gente se organizar, se planejar e não procrastinar, porque a gente é adulto e precisa fazer as coisas acontecerem. Porque hoje, por exemplo, gente, tá uma chuvinha tão boa pra gente ficar em casa e a gente tá aqui gravando pra vocês. Então, bora lá se inscrever nesse canal. Vivian, qual foi o seu maior desafio quando você decidiu empreender? Tipo assim, eu vou começar a empreender, mas eu tenho vamos colocar assim, entre aspas, uma pedra aqui que talvez não dê certo. Qual foi o seu desafio? Bom, meu maior desafio era a insegurança, Eu era uma pessoa muito insegura em tomar decisões e eu ficava
calculando todas as possibilidades para fazer e eu deixava muitas oportunidades por não ter a coragem, né? E me importar muito com a opinião das pessoas, com o julgamento. Antes do Amor Geladinho eu já tive um outro empreendedorismo, né? Eu era designer de sobrancelha e eu me frustrei com a profissão, né? E aí eu não conseguia dar início a esse novo projeto por conta da insegurança. Mas com muita oração e direção do Senhor, eu tive coragem e consegui colocar esse plano em ação. A Vivian deu uma dica muito importante para você, empreendedora que está insegura. Já vai orar, já pede direção para Deus, para tudo correr bem, para tudo sair conforme planejado. Porque assim, a gente planeja uma coisa, mas Deus tem outras coisas totalmente diferentes para a gente que talvez no momento a gente não entenda e não compreenda, mas lá na frente a gente vai lembrar, poxa vida, eu pedi isso para Deus, Deus me respondeu, algo que eu estava precisando, que eu estava pedindo orientação para Ele. Então assim, empreender, gente, é desafio todos os dias. Ainda mais para quem é mãe. Não que para as outras empreendedoras não seja difícil, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas pra gente que é mãe, eu tenho um filho, a Vivian tem 2 filhos. Então assim, eu que tenho um, já acho extremamente desafiador. Imagine para ela que tem 2 de idades completamente diferentes, então leva um para a escola aqui, outro para a escola lá e vai dando o seu jeito. E empreender é isso mesmo. Além disso, empreender é a gente se desafiar todos os dias e se reinventar todos os dias. Por quê? Porque muitas pessoas desistem no meio do caminho. E, por exemplo, eu vi uma pesquisa que para um negócio, pra gente ver que o negócio deu certo de verdade, vale uns 2 anos. Então, o negócio da Vivian tá nascendo, é um bebezinho de 9 meses. É como se estivesse saindo da barriga agora, né? Sendo gerado ali, vai nascer. Então, vamos colocar que tava ali em fase de crescimento na barriga da mãe. Então, é isso, gente. Agora, a Vivian vai me falar como ela conseguiu se reinventar. Porque, assim, acabei de falar que estamos no friozinho, tá chovendo, o gelinho, o pessoal fica bem assim, mas ela teve uma ideia brilhante, que foi o que, Vivian? Conta pra gente. Bom, eu já estudo, né, esse mercado dos doces, né, e eu fico de olho nas tendências, né, do momento, as novidades. E eu já pesquisava produtos para o inverno, porque eu sabia dessa possibilidade, né, de ter uma parada nas vendas por conta do inverno. Então eu comecei a pesquisar sobre o chocolate quente, que é uma bebida assim aconchegante, né, para esse tempo. E eu coloquei esse projeto, né, no papel e comecei a estudar sobre isso, testar receitas e aí eu investi e comecei a fazer o chocolate quente para o inverno, porque eu vi uma oportunidade, uma possibilidade, né, de trabalhar também no inverno. Eu ainda não provei chocolate quente, ela deveria ter trazido pra gente colocar bem aqui, ó, e feito uma propaganda pra vocês. Mas é só o nosso segundo episódio, logo a Vivi vai voltar aqui com os produtos dela que eu vou provar pra vocês, assim, ó, beleza, gente, é isso aí. Porque assim, eu não posso falar nada, mas eu garanto pra vocês, tem bons comentários, as pessoas gostam. Inclusive, no final dessa gravação aqui, no final desse Fala aí Empreendedora, ela vai falar das redes dela e vai falar como vocês podem adquirir esse chocolate quente, porque o frio nem começou ainda. Então, assim, vocês podem adquirir, combinado? Agora a Vivian vai me falar qual foi a maior lição que o empreendedorismo te ensinou até hoje. Bom, a maior lição que eu tenho aprendido é não só sobre a conquista, né, do empreender, do que o negócio te proporciona, mas quem você se torna através do negócio. Então, assim, dia após dia, os desafios, as pequenas conquistas, eu tenho me alegrado nesse processo, né, de ver a pessoa que eu tenho me tornado. E o empreendedorismo, ele tem forjado em mim uma pessoa mais resiliente. É isso aí, quando a gente empreende, a gente tem desafio todos os dias, como eu falei pra vocês. E a Vivi, ela se reinventou, porque consumir o gelinho no frio é um pouco complicado, né? E as criançadas ficam de olho.
Mas o que acontece? Ela conseguiu se reinventar. Porque é isso, o empreender é isso, a gente se reinventar, ter ideias, trazer ideias para o nosso negócio, e foi o que ela falou. Ela testou. Então é isso, não adianta a gente só ficar na nossa cabeça ali, ai, será que vai dar certo? É melhor a gente testar e falar, tentei, não deu certo, do que ficar, ai, será? Ai, se eu tivesse feito. Porque o será, ele é só jogada pra fora, tipo assim, não aconteceu, não tem como você falar assim, não, é isso, vai dar certo, porque a gente tem que testar, a gente tem que fazer, a gente tem que pôr a mão na massa, e é sobre isso, gente. Agora me fala, Vivi, você já pensou em desistir nesses 9 meses? Vamos colocar, é uma criança que está sendo gerada, mas tem hora que a gente fala, não quero mais, joga tudo pro alto e pronto. Um dia a gente para e fala assim, eu vou vender tudo, Sim. não quero mais, isso não é pra mim, já passou isso pela sua cabeça, porque toda empreendedora tem esse negocinho, como você já teve, ou com você foi diferente? Não, não é diferente. De 100% dos pensamentos, passa assim na mente em desistir. Mas quando esses pensamentos eles chegam até a minha mente, eu penso o motivo, a causa que eu comecei tudo isso, e isso me dá um ânimo, me dá uma força para continuar, né? Além disso, o ânimo e a força dela para continuar tem um projeto que ela apoia. Fala um pouquinho sobre o projeto. Bom, esse projeto foi um dos principais motivos, né, de eu ter começado esse negócio, ter me dado a coragem. O ministério onde eu congrego, ele tem, né, um projeto na África, e eu coloquei no meu coração, fiz um propósito com Deus de que eu queria ajudar essa causa, né? Só que eu não tinha recursos para fazer, né? E eu sempre sonhei em empreender em casa, né? E Deus me deu essa ideia. E eu falei que todo o valor que entrasse eu tiraria uma porcentagem para ajudar. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é muito pouco, né, o valor, não. Mas faz muita diferença para aquelas pessoas. E isso me traz muita alegria no meu coração em poder contribuir de alguma forma com o trabalho que eu faço com essa causa. É legal, gente, porque às vezes as pessoas podem olhar e falar assim, mas por que você não ajuda o pessoal aqui do Brasil, de Bauru? A gente é privilegiado, porque a gente tem muitos recursos, o governo dá muitos recursos pra gente. E agora a equipe do Ministério está indo para a África daqui a pouquinho, daqui uns dias. E o pessoal tá levando produto de higiene, que pra gente que é mulher, é coisa simples. Absorvente, pasta de dente, escova de dente, é muito simples. Vou deixar o Instagram do Ministério aqui na nossa descrição. E se você sentir vontade de conhecer, é só você ir lá no Instagram e conferir mais. Combinado? Agora, Vivian, para fechar com chave de ouro. Se uma mulher estivesse pensando em começar um negócio, mas estivesse com medo, o que você falaria para ela hoje? Olha, eu falaria o seguinte, o medo, ele é um sentimento comum, né, do ser humano, mas se Deus ele já te deu uma ideia, se Deus já te deu uma confirmação, se você buscou a direção do Senhor, você já tem as ferramentas na sua mão. Então o medo, ele não pode, você não pode deixar com que esse medo te paralise de viver essa oportunidade, porque se você deixar, você pode perder uma grande oportunidade. E outras pessoas podem estar esperando você se posicionar para que o que você for fazer, o fruto do seu trabalho, alcance a vida dessas pessoas. Então, vença esse medo. Agora, a Vivian vai falar onde podemos encontrar ela, como você pode comprar esse chocolate quente. E se você quiser comprar o gelinho também, não tem problema, ela vende o gelinho também no frio. Você pode comprar o gelinho no frio, não tem problema nenhum. Ela vai falar as redes dela, como você pode comprar e como você pode encontrar. Fala aí, empreendedora. Olha, você pode me encontrar no Instagram, que é o @amorgeladinhosgourmet, também pelo nosso WhatsApp. Bom, o WhatsApp nosso de atendimento é o 14998-322319. Esses são os dois canais que você consegue encontrar, tá bom? Eu vou deixar na descrição para vocês também o Instagram da Vivian, o WhatsApp da Vivian. O meu também vou deixar as minhas redes sociais para vocês seguirem. E só para lembrar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. E
Próximo domingo vai ter outra história de uma empreendedora, histórias reais, histórias que conectam. Você, empreendedora, também tem uma história para contar. Vivian, muito obrigada pela sua participação. E a Vivian vai voltar, tá bom, gente? Ela vai voltar, isso é só o começo, tá? Muito obrigada, gente, por assistir até o final. Tchau, até o próximo vídeo.